Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson. Estou passando então para gravar mais uma aula de fisiologia e anatomia, onde a gente vai abordar sistema respiratório. Então, uma aula bem longa, onde a gente vai abordar vários assuntos, tanto da parte de anatomia, localização, fisiologia, bem importante mesmo. Então, a gente sempre começa abordando que os sentidos que atuam, sempre os sentidos, né, vão atuar na seleção de substâncias que a gente vai acabar, vamos dizer, colocando no nosso trato alimentar. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que entender é que na alimentação a gente tem, são vários sentidos para a gente definir que aquele alimento é saudável ou não, ou é gostoso ou não. Então, determinadas quantidades de substâncias são ingeridas pela sensação de fome. Então, a fome é um dos nossos, vamos dizer, motivos, né, de alimentarmos, psicológicos. Então isso aí já está bem estudado, né? Estímulos apresentados do mundo exterior, então a propaganda, o cheiro, o desejo que aquilo desperta, e a hidrólise de substâncias ingeridas possibilita a sua absorção. Então, desde os aspectos fisiológicos, psicológicos e, vamos dizer, fisiológicos. Então, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar componentes, motilidade, secreção, digestão e absorção. A gente vai abordar todos esses caras aqui que são importantes para a gente entender o que está acontecendo. O sistema digestório, então, desenho mais completo aqui das glândulas anexas, tudo é muito importante saber cada nome. As funções do sistema digestório, então, quais são essas funções? Motilidade, digestão, secreção, absorção e excreção. Então, tudo isso é um comando, né? Vamos dizer, é um ciclo que tem que acontecer. É um ciclo, não, é uma linha que vai acontecer para acontecer tanto motilidade, digestão, secreção, absorção e a excreção lá no final. Então, da motilidade. O que é motilidade? São as contrações e relaxamentos, né, dos músculos lisos nas paredes do trato gastrointestinal que mistura o alimento e as secreções que impulsionam em direção ao ânus. A capacidade do trato gastrointestinal de misturar e mover os alimentos ao longo da sua extensão é denominada motilidade. Então, primeira definição. Motilidade é a contração e relaxamento dos músculos lisos. O bom da fisiologia é isso, né? Quem está estudando a fisiologia lembra lá da questão de músculo, a gente falou do sistema gastrointestinal, que era o músculo liso. Aqui a gente vai fala do sistema e a gente acaba voltando e explicando o que ele é, né? Bem interessante. Os tipos de movimento, então, o movimento de mistura. O tipo básico de movimento é o movimento de mistura. Então, tu vai movimentando e vai misturando, porque ao longo desse trato gastrointestinal vai ter misturas de várias substâncias, eliminação de água, então tem várias coisas que acontecem. Então, primeiramente, a mistura é muito importante. Os movimentos peristálticos que a gente vai chamar. Então, esse como é um músculo liso, ele vai empurrando sempre em um sentido, né? Sempre em movimento. A contração e relaxamento das paredes dos esfíncteres, né, do gastrointestinal. Músculo liso no tecido contrátil, né, exceto na faringe, o trecho superior do esôfago e no esfíncter anal externo. O restante é tudo musculatura lisa e vai. Funções do sistema digestório, secreção. Diariamente, as células da parede intestinal do gastrointestinal, órgãos secretam um total de 7 litros de água, ácidos, tampões, enzimas no lúmen. A digestão é a degradação do alimento ingerido até as moléculas sejam absorvidas. Isso aqui é bem importante. A digestão mecânica, então, tornar aquilo ali em misturado e menor, digestão química, a inserção desses vários tampões, do próprio ácido clorídrico para fazer essa digestão. A absorção é o movimento dos nutrientes e água dos eletrólitos ao lume intestinal para o sangue. Então, a gente vai transformar isso em moléculas menores e vai recaptar para o nosso. Então, o que a gente tem? O revestimento, lá quando a gente falou de tipo de células, você vai ver, lá no esôfago tu tem um revestimento, e à medida que tu vai no estômago, duodeno, jejum, ilho e o cólon, são essas vilosidades, cada um tem uma característica, porque vai acontecer uma absorção, vai acontecer uma secreção, vai acontecer algo específico ali. O músculo circular é uma contração, diminuição do diâmetro, né? Segmento e um músculo longitudinal. Como é que acontece esse movimento peristáltico? A gente tem que entender. Tu tem um músculo que vai diminuir a luz neste sentido, né? Ele vai fechar aqui, né? E um músculo que vai empurrar. Então, é esse movimento que acontece. Acontece o movimento de fechamento, que diminui a luz, né? Que é a diminuição do diâmetro segmental.
e o outro longitudinal que vai empurrar. Então, esse diminui, esse empurra, e aquele bolo alimentar vai sendo empurrado. Funções do sistema digestório, então, a cavidade bucal, bem conhecida, né? Tu vai ter a mastigação, processo mecânico, e a secreção de saliva. Na mastigação, reduz o alimento em pequenos fragmentos. Então, mastigar diminui o volume, o tamanho daquele alimento. A saliva vai ajudar na mistura. A importância do aumento da total da superfície exposta às secreções. Então, quanto mais mastigar, mais vai ser fácil de o teu organismo absorver. Evita escoriações na parede de trato gastrointestinal e facilita o deslocamento lá no trato gastrointestinal. Já na cavidade da saliva, ela vai ter a mucina, que é responsável pela lubrificação, as enzimas pitialinas e amilases, que vão ser responsáveis pela degradação do amido, a lipases linguais, água, bactericidas, então eles são bacteriostáticos. As funções vai ser o início da absorção já dos carboidratos e lipídios, bem importante isso aqui. E a própria proteção por ser por ter, vamos dizer, essas enzimas protetoras. O que tu vai ter lá nas salivas? Tu vai ter as glândulas parótipas, submandibulares e sublingual, produtoras de saliva. Aqui a gente tem a glândula, né, a produtora de saliva, que vai ter aí tem 25% nas parótidas serosas, 70% ali nas submandibulares, que é a mucosa mais serosa, e 5% na sublingual. Então, o que tu vai ter? Mucina, responsável pela lubrificação. A pitialina ou alfa-amilase, início da degradação de carboidratos. A lipase lingual vai ser quebrado lisoenzimas bactericidas, enzimas que lifactifina, bacteriostáticos, e vai ter vários enzimas. As funções, então, primeiramente a saliva, a gustação, né? Regulação da temperatura dos alimentos, então quando a gente pega limpeza dos dentes de proteção, a fonação, né? Então, quando a gente está falando, que nem agora, falando, ficando com a boca seca, tem uma dificuldade de fonação. E a ação tamponante. Então, como é que mantém, né? Então, tu vai ter uma ação simpática e uma parasimpática. Isso é bem interessante, né? Porque tu tem se tu pensa um alimento muito gostoso que tu gosta, isso vai te, vamos dizer, o cheiro de um alimento que tu gosta, o cheiro do churrasquinho ali, por que te dá isso? Ou pode vai te induzir a ter a saliva, né? Então, isso é muito interessante, que também tem efeito simpático e parasimpático. E a gente pode ter um problema, especialmente para a radiologia, que a gente vai fazer lá exames nisso, né, que é a causa da halitose, né, ou o paciente que tem um baixo fluxo. O baixo fluxo salivar, principalmente durante o sono, tem a putrefação das bactérias orais nas células epiteliais da cavidade, que formam camadas, né, a própria dieta, então, substâncias voláteis que dissolvem no sangue, transformando para o ar, expirados dos pulmões, cebola, quando a pessoa come, alho, bebidas alcoólicas, dietas proteicas, né, então vai ter um composto relacionado com enxofre, então isso vai ter. O ciclo menstrual também vai atuar, né, causa mudanças hormonais, né, o número de bactérias na saliva aumenta durante a ovulação, as gengivas emaciadas, a formação de compostos voláteis, né, o enxofre aumenta 4 vezes o período de ovulação. E a gravidez, gengivas edemaciadas. E aí a gente tem essa patologia que a gente vai falar lá no exame contratado, que chama xerostomia. Xerostomia é a ausência crônica de secreção da saliva, boca seca, pode ter causado por uma lesão nos nervos cranianos, né? O sétimo e o nono nervo. Ocasiona uma lesão na mucosa, aumenta o número de cáries. Situação de estresse, né? O medo, a ansiedade pode causar boca seca. Quer ver você que é aluno quando vai apresentar aquele trabalho, né? Por isso que eu sempre digo assim, vai apresentar um trabalho nervoso, leva um pouquinho d'água, toma um golinho d'água, porque isso daí tu vai ficar nervoso, vai estar numa situação de estresse, vai ter que apresentar ali. A boca fica seca, tu já tem dificuldade de falar, de fonação, que a gente já recém falou. E aí tu vai aumentar esse ciclo. Então, se tiver um golinho d'água, vai te ajudar a evitar isso aqui e controlar essa situação de estresse. Tudo tranquilo? Lembra desse meme? Deglutição. Deglutição, então, vai ter uma etapa voluntária, que vai ter ela na frente, depois uma etapa involuntária. Tá. Então, quando tem um músculo estriado, tu controla. Então, até a questão da faringe, o exosso superior, é uma contração voluntária. Depois é músculo liso. Engoliu, ela só tem um fluxo e não tem mais como, vamos dizer,
Não é para voltar, então não controlamos mais. A deglutição inicia voluntariamente na boca, mas a partir daí sob controle involuntário ou reflexo. A maior parte controlada pelo centro de deglutição lá no bulbo. Então, tu vai ter os receptores sensoriais lá no nervo vago glossofaringe, né? Que são o centro de deglutição, a porção inferior da ponte, as aferências do nervo. A etapa voluntária, fase oral. A deglutição, então a epiglote fecha para proteger a laringe e aí vem só o bolo alimentar. A deglutição da fase esofágica, então, depois ela é controlada por ondas, né? E tu vai só, vamos dizer, o fluxo vai pelo músculo liso. Deglutição da fase esôfago-faríngea, o esfíncter esofágico abre, o alimento entra no estômago. A motilidade esofágica, a contração peristáltica, né, primária, produz a contração na sequência, criando uma área de alta pressão através do bolo empurrando para frente, com auxílio da gravidade. A contração peristáltica secundária remove qualquer alimento restante no esôfago. Então não é para ter nenhum alimento no esôfago. Secreção gástrica intestinal lá no estômago, né? Então a gente vai ter aqui um corte ali. A cárdia, que vai ser um esfíncter bem importante. E esses vários, vamos dizer, grupos musculares e as próprias pregas da mucosa para aumentar o contato. Então, tu vai ter vários tipos ali de células da mucosa, tipos de célula responsável por cada formação. A função do estômago é a secreção do suco gástrico. Então, ela vai ter um pH muito ácido de secreção. Motor, armazenamento e mistura e hormonal, a própria gastrina. No estômago, a secreção da gastrina, né? O suco gástrico vai ser de 1 a 2 litros por dia, as composições de sais, água, ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco do muco, né? O pH muito baixo, 1 ou 2, de período de gestão, e nesse período de 4 a 6. Então, o pH é bem baixo por causa disso. O hormônio não faz parte do suco gástrico, a gastrina na secreção do ácido clorídrico. Produtores, então tu vai ter células produtoras de muco para proteção e células produtoras da própria gastrina. A gastrina secreta um pouco de pepinogênio, oxinas, e secreta também muito pepinogênio. Aqui a questão do pepinogênio mais ácido clorídrico vai dar uma pepsina ativa, né? Uma enzima proteolítica que ativa meio ácido, então a gente precisa de um meio ácido para ativar essa enzima, então é muito importante isso, por isso que o estômago tem que ter vamos dizer, ele tem que ter uma acidez preservada para isso, que vai ficar inativa nesses casos a mais. A célula ali não estimulada, mas quando ela é estimulada, olha como ela fica, vamos dizer, entumecida após estimulação. Fatores intrínseca, secreção essencial do muco gástrico, secreção pelas células parentais oxíndicas, né? No estômago, a vitamina B12 se liga à hepatocorina, né? Proteína RED, proteína degradada com vitamina B, liga aos fatores internos ali. Então, tu vai ter o muco insolúvel, né? Vai ter uma barreira protetora. Isso aqui quando o paciente tem alguma ruptura ou medicamentos que atrapalham essa barreira protetora bem patológico, né? O muco solúvel é misturado nos alimentos. Então, tu vai ter dois tipos de muco. A barreira mucosa, membranas luminais das epiteliais juncionais, né? Permite o ácido. A camada de muco recobre a superfície, né? Epiteliais. E o ácido clorídrico retido no muco mantém o pH das células mucosas. Então, tem uma barreira mucosa, estrutura mucina, 80%, carboidrato e 20% de proteína. A barreira mucosa gástrica, algumas condições inibem, né, a secreção do muco, né, e rompe a barreira mucosa, tais uso prolongado de AINES. Isso daqui que eu estava falando. Já tem paciente que já tratei com úlcera gástrica por uso prolongado de. Se tu rompe a barreira do muco, e o muco ele é a proteção, e no momento que o paciente faz uso crônico de ibuprofeno, de AS, ele é um paciente que pode ter uma úlcera com o tempo. Já peguei paciente com esse tipo de patologia, porque não cuida, começa vamos dizer, a descuidar, vai chegar um ponto que vai ter uma ruptura, porque aquela barreira protetora não existe mais, né? Então, níveis causam úlceras de estresse, né? E secreção do muco das células. Faz a secreção da gastrina, então, de 10 a 15% na secreção do ácido total. O pH intergástrico vai ser de 3 a 7, variação circadiana, né? Mais elevados à noite e pela manhã.
Fase intersticial, né? É o início da chegada do quimo no intestino delgado, responsável por 10% da secreção. O estímulo inicial de dispersão das paredes do duodeno, né, pelo quimo, estimula reflexos enterogástricos nos vagos vagais, secreção de células parenterais do duodeno, aumento do ácido clorídrico. Os peptídeos, né, estimulam as células duodenais. Inibição, né, feita por enterogástricos envolvidos no controle do esvaziamento. Então, tudo ali. O vômito. Tá aí, vamos ter que falar de alimento, tem que falar de vômito, bem completo. O vômito vai ser o quê? Aqui tem mais ou menos as 5 causas do vômito. Na própria gravidez, medicamentos, toxinas, dor, radiação, odor, né? A pressão no próprio cérebro, a extensão do estômago, né? E movimentos giratórios. Então, e aqui está um exemplo, então tem várias causas. As causas ali na gravidez vai atuar no bulbo, que vai atuar nos sistemas precedentes e vai causar. Então, tem várias causas. Tranquilo? Intestino delgado. Pâncreas, fígado, vesícula biliar e duodeno. A secreção do intestino delgado, suco entérico, pancreático e a bile. A secreção do intestino delgado vai ser, então, as vilosidades e criptas de Liebig. Vai ter um pH em torno de 7,5 a 8. Vai ter uma produção de 1 litro e 800 ml por dia. A questão do muco, águas e enzimas digestórias. Os hormônios ali, a gastrina duodenal, o peptídeo inibidor de gástrico, secretina, e a colicistoquinina e o glucagon. Estímulos para secreção, então, mecânicos, né, táteis, irritação da superfície da mucosa, nervoso, estimulação vagal, né, acetilcolina, e a hormonais, secretinas, hormônios gastrointestinais. As funções do muco, né, então, é impedir a digestão da parede duodenal no suco gástrico, camada do muco menos espessa que no estômago. No intestino delgado, então, tu vai ter o muco alcalino, que vai... Se a gente tinha aqui uma acidez muito tremenda, muito grande no estômago, agora que quando chegar aqui na papila de ódio aqui, tu vai ter uma correção desse pH. Então tá lá. Secreção pancreática, então tem águas, íons e enzimas, digestão de carboidrato, lipídios e proteínas. A própria bile, né? Que também vai estar no mesmo, vai estar produzida pelo fígado, vai ser depositada na vesícula biliar e quando a gente come um alimento gorduroso, ela vai ser contraída, vai ser jogada aqui para fazer a emulsificação. Então tem água, eletrólitos, sais biliares, colesterol e lecitina. Tá aqui todo o caminho, né? O quimoácido chega aqui, né? E gorduroso, e aí vai acontecer todo esse feedback. A absorção intestinal, velocidades e microvelocidades aumentam a superfície de contato, mais ou menos 60 vezes. Por isso que a gente vai ter se a gente olhar lá os epitélios, mudam bastante. Então, para ampliar a superfície, então tu tem essa ampliação dessas pregas, né? Então, o intestino todo cheio de vilosidades. Tá ali, o intestino delgado, olha, cheio dessas vilosidades para aumentar a área de contato. Intestino grosso, né? A secreção ali absorve... secreção do muco, né? Sempre tem o muco para descer. Absorção de água, né? E a formação das fezes. Então, se tu já veio usando acidez, usando vários para tentar diminuir problemas peristálticos, tu vai começar a absorver os nutrientes, né? E a água e formação das próprias fezes. O ritmo, então, basal, né? Que é vai ser a questão no estômago de 3 ondas por minuto, no duodeno 12 e no íleon de 8 a 9. Então, tem as células marca-passo que vão ser essas células que vão fazer esse movimento peristáltico acontecendo. A motibilidade, que eu falou no início, né, no período interdigestivo, materiais não esvaziados no estômago durante o período digestivo são propelidos para o intestino delgado por ondas peristálticas complexos do miotélio. É aquele barulho do estômago roncando, né? É uma limpeza, a motibilidade. Na questão da anatomia, lembrar que o fundo do estômago é a parte superior do fundo do corpo, a porção antropilora, piloro, cárdia, aqui em cima, cárdia, piloro, o antropiloro. Então, tem a motibilidade graça, relaxamento repetitivo, volume dural, reflexo vago, vagal. A motibilidade, relaxamento, então, da região oral do estômago, né, para receber o bolo alimentar. A contração reduz o tamanho desse bolo, aumenta a mistura nas secreções gástricas, né,
para iniciar a digestão. A contração propelem o quimo para o intestino delgado, esvaziando o gástrico. Então, vai tendo um movimento. A motilidade de gases, vazamento de 2 a 6 horas, a ordem de saída do estômago, os líquidos isotônicos, líquido hiper e hipotônicos e os sólidos menores, né, os pequenos, carboidratos, proteínas e lipídios. O controle vai ser hormonal. Eu sempre disse, come um pedaço de carne, algo mastigado, vai demorar mais tempo para digestão. Agora, pega uma sopinha, algo que é rápido, porque que logo em seguida a gente está com fome ou o estômago está vazio novamente? Porque aquele líquido ele saiu com mais facilidade, né? Intestino delgado, então vai ser as funções de digestão e absorção. Tu vai ter uma inervação simpática, diminui as contrações, e parasimpática aumenta o número de contração. Então tu vai ter aqui os colos, é bem importante, né? O século, a válvula iliocecal, colo ascendente, ângulo hepático, colo transverso, ângulo esplênico, colo descendente, colo sigmoide e o reto. A válvula iliocecal, então vai ser o intestino delgado para o intestino grosso. Intestino grosso, as funções de absorção de água, eletrólitos e quimo. Eu sempre digo que a água é um bem muito precioso para o nosso corpo. Então, o que ele tem? Se for usar tanta água para poder esse bolo alimentar conduzir, quando chegar aqui, a gente precisa reabsorver, armazenando toda a matéria fecal e transformar. A motilidade, reflexo de defecação, é coordenado pela medula sacral, que consiste no relaxamento, né, da contração, sendo desencadeado movimentos de massa do reflexo ortostático, né, gastrocólico e gastroilial. A distensão do reto pelas fezes causa o reflexo de defecação. Então, chegou lá, tem que atender o chamado da natureza, né? Causou reflexo, 25% do enchimento reto, urgência de manobra de valsalva, então esperar que a glote fechada também vai contrair. Beleza, pessoal? Forte abraço, espero que tenham gostado. É uma aula bem complexa, pulei muitos detalhezinhos, por mais que coloquei no material para ajudá-los. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.